A Verdade Sufocada, parte 53. Rajada Mortal. Morte do Cabo Silas Bispo Feche. 20 de janeiro de 1972. Tirei férias em janeiro, as mais longas depois que assumi o DOI. 20 dias. E fui com a família visitar meus pais em Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Ao me despedir do grupo, não imaginava que ao voltar o encontraria desfalcado de um de seus integrantes. Recebi a notícia da morte do Cabo Feche por telefone. Foi um choque. Já tivera alguns subordinados feridos em combate. Morto, Feche era o primeiro. Infelizmente, não seria o último. O DOI estava de luto, fora atingido duramente. Há algum tempo, como rotina, as turmas de busca e apreensão utilizavam a técnica de percorrer os caminhos de rato. Vigilância motorizada nos itinerários habitualmente seguidos pelos terroristas nos seus deslocamentos. No caminho de rato, era mais fácil nos despistarem e verificar se estavam sendo seguidos, pois se deslocavam em ruas secundárias e de pouco movimento. No dia 20 de janeiro de 1972, uma turma de busca e apreensão seguia, num desses caminhos de rato, um Volks Chapa CK-4848, com 2 homens suspeitos, quando esse carro em alta velocidade dirigiu-se para a Avenida República do Líbano, onde avançou um sinal vermelho, quase atropelando uma senhora. A turma de busca partiu em perseguição ao carro suspeito, que em seguida foi interceptado. Era preciso fazer a abordagem com tranquilidade, pois podiam ser apenas 2 rapazes inconsequentes, que nada tivessem a ver com a subversão. O Cabo Silas Bispo Feche saltou da viatura e, ao se aproximar do VW para pedir documentos dos ocupantes do veículo, foi metralhado sem piedade e sem chance de defesa. O restante da turma de busca, ao ver o colega mortalmente ferido, reagiu. Ao final, 3 mortos. Cabo Silas Bispo Feche e os terroristas Alex de Paula Xavier Pereira e Gelson Reicher, ambos da ALN, e ferido gravemente um sargento da Polícia Militar de São Paulo que fazia parte da equipe. O Cabo Feche era um dos mais jovens integrantes do DOI. Entrou como voluntário para a Polícia Militar em março de 1968. Deixou viúva a dona Hilda Alves Feche, que esperava seu primeiro filho. Era paulista e morreu aos 23 anos de idade. Aguardava ansioso a promoção a 3º sargento. Era corajoso e destemido. Um forte que enfrentou o perigo com bravura. Seu corpo foi velado no quartel do Regimento de Cavalaria 9 de Julho, na Avenida Tiradentes, e seguiu em cortejo fúnebre até o mausoléu da Polícia Militar no cemitério do Araçá, onde foi sepultado. Abre aspas. O governador Laudo Natel, acompanhado do general Humberto de Souza Melo, comandante do 2º Exército, compareceu ao velório para confortar a esposa, os pais e demais familiares do cabo assassinado. O caixão mortuário, coberto com bandeira brasileira, foi conduzido até um carro do Corpo de Bombeiros pelo governador, pelo comandante do 2º Exército e ainda pelos generais Augusto José Presgrave, comandante da 2ª DE, Fernando Belfort Bethlen, comandante da 2ª Região Militar, Enéas Nogueira, chefe de Estado-Maior do 2º Exército, pelos secretários Sérvulo da Mota Lima, da Segurança Pública, e Henrique Aidar, da Casa Civil.
pelo coronel Mário Humberto Galvão Carneiro da Cunha, comandante da Polícia Militar, e coronel Raul Maitá, chefe da Casa Militar. No cemitério, uma guarda da Polícia Militar prestou honras com salva de 3 tiros e a banda musical executou a marcha fúnebre. Fecha aspas. Transcrito de O Estado de São Paulo, 22 de janeiro de 1972. Seu chefe na turma de busca e apreensão era o capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Devanir Antônio de Castro Queiroz, que o comandava nesse triste dia de sua morte. Em sua despedida dodói, o capitão Devanir assim se referiu ao Cabo Feixe. Aqui cheguei pronto para cumprir com meu dever, e daqui me retiro certo de tê-lo feito. Como dizia Voltaire, o dever cumprido, como toda vitória, é tanto mais glorioso quanto mais nos custou. Só Deus sabe o quanto me custou. Noites e noites de sono, momentos que só por Deus permitiram continuar-se vivo, e ainda jamais poderei esquecer que perdi sobre meu comando um companheiro a quem muito estimava. Um herói nacional que mesmo de folga não se refutou ao dever. Sim, companheiros, esse moço, ainda imberbe, que tinha a sua juventude, uma vida toda pela frente, tombou no cumprimento do dever. Momentos antes, em sua casa, dizia a sua senhora mãe: hoje vou fazer um serviço perigoso e talvez seja promovido por ato de bravura. A senhora vai ver, voltarei com mais uma divisa no braço. Não sabia o meu desventurado amigo Cabo Feixe, muito embora tivesse pressentido que aquele dia 20 de janeiro de 72 seria o seu dia. Não o de ser promovido, mas sim o de ser morto pelas mãos dos inimigos, os vendilhões da pátria. No braço, para onde foi, não levava suas ambiciosas divisas, levava sim sobre o seu corpo muitas flores e as lágrimas daqueles que, como eu, aprenderam a amá-lo e a respeitá-lo. Somente depois de longo tempo, abril de 73, após a intervenção e esforço considerável do digno comando deste dói, pôde o mesmo receber o que de direito lhe pertencia, suas divisas que lhe custaram a vida. Mas ele sabia disso, pois pressentira a morte, mas enfrentou aquilo destemido, corroborando com o pensamento de Adubai quando diz: tanto aquele que desafiou o perigo como aquele que demasiado o receia estão igualmente próximos a morrer nele. Sim, saudoso companheiro, desprezavas o perigo porque eras um forte, um homem, não na acepção da palavra. Tinhas um ideal e um dever a cumprir, o de servir a pátria e o de galgar gloriosamente a carreira que abraçaste. Os assassinos do Cabo Feixe. As fileiras inimigas levam a morte à confusão. Gelson Reicher, o Marcos, era estudante de medicina da USP. Tendo abandonado a escola para ingressar em 1970 na organização terrorista Ação Libertadora Nacional, onde ocupava a posição de chefe de um grupo tático armado encarregado de assaltos e atentados. Participou das seguintes ações: assalto ao restaurante Hungria, na rua Oscar Freire; assalto ao supermercado Morita, na Avenida Indianópolis; assalto à agência de emprego situadas na Avenida São Gabriel; assalto à agência do Ministério do Trabalho; sequestro de um médico na rua Cardeal Arcoverde; tentativa de sequestro de um médico em Alto de Pinheiros;
Panfletagem armada na Escola Profissional Urubatã. Panfletagem armada no Colégio Estadual da Avenida Jabaquara. Assalto à agência do Banco Brasileiro de Descontos na Casa Verde. Incêndio de um ônibus da empresa Vila Ema. Assalto à agência Light, a agência da Light, na rua Silva Bueno. Assalto à fábrica de plásticos Vulcan, na rua Manuel Preto. Atentado à bomba contra a firma Supergel, no Jaguaré. Assalto ao supermercado Útil Brás, na rua Clodomiro Amazonas. E vários roubos de automóveis. Ao morrer, usava uma documentação falsa com o nome de Emiliano Cessa. Alex de Paula Xavier Pereira, vulgo Miguel ou Mateus, pertencia à ALN da Guanabara, quando viajou para Cuba em 1970, onde realizou o curso de guerrilha. Participou das seguintes ações: assalto à agência de empregos na Avenida São Gabriel, sequestro de um médico na rua Cardeal Arco Verde em novembro de 71, incêndio de um ônibus na empresa Vila Ema em outubro de 71, assalto à agência da Light, rua Silvia Bueno, em outubro de 71, assalto à indústria de plástico Vulcan, na rua Manuel Preto, em outubro de 71, assalto ao supermercado Útil Brás, na rua Clodomiro Amazonas, em novembro de 71, roubo à mão armada de mais de 20 carros, assalto à agência do Bradesco da Casa Verde e vários assaltos e atentados à bomba na Guanabara. Ao morrer, portava a identidade falsa com o nome de João Maria Freitas. A família do cabo Silas Bispo Feixe, ao contrário da de seus assassinos, não foi indenizada pelo governo. Cabo Feixe também não foi promovido ao posto de capitão, posto que poderia ter chegado na ativa se não tivesse sido assassinado. Esse critério é usado para todos os comunistas e terroristas que faleceram em confronto com os órgãos de segurança. Alguns até têm a audácia de postular o posto de general. Vós que destes ao homem a terra para dela tudo tirar! Vós que destes ao homem a terra para dela tudo tirar! Não nos destes a mesma sorte! Não nos destes a mesma sorte! Porém hoje, ó Deus! Porém hoje, ó Deus! Veja o quão generoso fostes! Veja o quão generoso fostes! A nós, guerreiros de Caatinga! A nós, guerreiros de Caatinga! Deste-nos a resistência ao sol! Deste-nos a resistência ao sol! A sapiência para da natureza tudo aproveitar! A sapiência para da natureza tudo aproveitar! A força de vontade para continuar a lutar! A força de vontade para continuar a lutar! E ante o inimigo jamais recuar! E ante o inimigo jamais recuar! Obrigado, Senhor Deus! Obrigado, Senhor Deus! Porque criastes um ambiente! Porque criastes um ambiente! Onde o ser humano comum não possa sobreviver! Onde o ser humano comum não possa sobreviver! Pois somos perseverantes! Pois somos perseverantes! Deus fortes de espírito! Deus fortes de espírito! Aqui conseguem lutar! Aqui conseguem lutar! Brasil! Brasil! Caatinga! Caatinga! Não interessa o cadáver, mas o impacto. David A. Gutenberg, 5/2/1972. Em 1972, para comemorar os 150 anos da independência do Brasil, vários eventos foram programados. Um desses era a visita de uma força-tarefa da Marinha Inglesa, composta por 5 navios, que chegou ao porto do Rio de Janeiro em 5 de fevereiro. Estavam previstas várias solenidades, entre elas a colocação de uma coroa de flores junto à estátua do Marquês de Tamandaré, em Botafogo. O equipamento dos navios seria apresentado a convidados especiais. Os navios seriam abertos à visitação pública. Ansiosos para conhecer o Rio de Janeiro, os marinheiros no mesmo dia saíram para aproveitar a noite carioca. Não imaginavam que, no país, terroristas estavam agindo, como sempre, traiçoeiramente. Após o serviço do navio HMS Triumph,
Um jovem marinheiro de 19 anos, David Gutenberg, e seu colega Paul Stoke tomaram um táxi e partiram para o que imaginariam ser uma noite muito sambosa e de alegria. 9 terroristas, no entanto, estavam em 2 carros à espreitas, prontos para um novo justiçamento. O Tribunal Revolucionário escolheu a vítima aleatoriamente. Não interessava a identidade do morto, apenas o impacto da opinião pública, além do destaque no exterior de que seria dado às organizações terroristas. No táxi conduzido por Antônio Melo, os 2 jovens seguiam ansiando por divertimento. Logo em seguida, na esquina da Avenida Rio Branco, em frente ao Hotel São Francisco, viram um carro emparelhar com o táxi. Pela janela desse carro, uma metralhadora cuspia fogo. Foi a última visão que o marinheiro David Gutenberg teve do Rio de Janeiro. Nem chegou a ver Copacabana, que tanto desejava conhecer. Nem ouviu o som do samba, mas sim o metralhar seco dos tiros. Não teve tempo para perceber o que estava acontecendo. Morreu na hora! Seu colega Paulo Stoke e o taxista, atônitos, salvaram-se por um milagre. Lígia Maria Salgado Nóbrega jogou dentro do táxi, sobre o cadáver, os panfletos com o veredito do famigerado tribunal. David, como sempre, fora condenado sem direito à defesa por representar um país imperialista. O comando da frente, composto pela ALN, VAR Palmares e PCBR, justificou o ato insano como sendo solidariedade à luta do IRA contra os ingleses. Filhos de uma égua. A programação da Armada Inglesa no Brasil foi suspensa. O jornal O Globo, no dia 8 de janeiro de 1972, assim se referiu ao assassinato. Abre aspas. Com esse crime repulsivo, o terror quis apenas alcançar repercussão fora de nossas fronteiras para suas atividades, procurando dar-lhe significado de atentado político contra o regime brasileiro. A transação desejada nos oferece a dimensão moral dos terroristas. A morte de um jovem inocente em troca da publicação da notícia num jornal inglês. O terrorismo cumpre no Brasil, com crimes como esse, o destino inevitável dos movimentos a que faltam motivação real e do consentimento de qualquer parcela da opinião pública. O de não ultrapassar os limites do simples banditismo, com que se exprime o alto grau de degeneração dessas reduzidas maltas de assassinos gratuitos. É um ato de covardia que bem caracteriza a frieza e a ausência de sentimento desses desajustados que incompatibilizam com a natureza do nosso povo. Fecha aspas. A imprensa, vivendo do clima de violência da época, rotulava os militantes das organizações subversivas de terroristas e malta de assassinos. Hoje, a mesma imprensa os posiciona como heróis que lutaram contra a ditadura militar. E o governo paga indenizações cada vez mais milionárias aos vivos, perseguidos políticos e às famílias dos mortos. Vejam o exemplo abaixo, todos participantes desse justiçamento. Flávio Augusto Neves Leão Salles, Rogério, da ALN. Antônio Carlos Nogueira Cabral, o Chico, da ALN. Aurora Maria do Nascimento Furtado, a Márcia, da ALN. Adair Gonçalves Reis o Sorriso, da ALN. Lígia Salgado da Nóbrega, a Ceguinha, da VAR Palmares. Elcio da Silva, o Anastácio, da VAR Palmares. Carlos Alberto Salles, o Soldado, da VAR Palmares. James Allen Luz, da VAR Palmares. E Getúlio de Oliveira Cabral, o Gogó, do PCBR.
as famílias dos assinalados. Pessoal, os assinalados são Antônio Carlos Nogueira Cabral, Aurora Maria do Nascimento Furtado, Lígia Salgado e Getúlio de Oliveira, ok? Estava assinalado acima, mas eu não li o asterisco. A família desses assinalados com asterisco foram contempladas com indenizações de acordo com a Lei 9.140 de 95, pagas pelo Estado contra o qual pegaram em armas. Gostaríamos que o marinheiro inglês David Cuthbert não fosse esquecido e que o sacrifício de sua vida não tenha sido em vão. Justiça seria feita se, no mínimo, a família de David recebesse as mesmas indenizações que os defensores dos direitos humanos no Brasil dispensaram aos seus assassinos.